Muito bem, eu sou João Franzin, hoje é dia 14 de outubro de 2024, portanto, data que precede o Dia do Professor, dia 15 de outubro. Vou falar com o professor Celso Napolitano, que preside o SIMPRO, o Sindicato dos Professores de São Paulo, e também a federação da categoria, a FEPESP. Professor Celso, parece que neste dia 15 temos uma boa notícia em termos de dinheiro, de ganho para os professores. Do que se trata? Então, Franzin, muito prazer estar com você aqui, muito prazer estar com todos e todas da categoria de professores e professoras de escolas privadas do estado de São Paulo e particularmente aqueles que são representados e representadas pelos sindicatos, 26 sindicatos integrantes da FEPESP, o que representa 80% do professorado de escolas privadas do estado de São Paulo. Realmente hoje é o dia que precede a data final de pagamento da PLR ou abono especial, que foi negociada no início deste ano, que foi aprovada por todas as assembleias dos 25 sindicatos integrantes da FEPESP, pelo menos dos 24 sindicatos, apenas 2 sindicatos fizeram negociações em separado. Mas por 80% dos docentes e das docentes das escolas privadas do estado de São Paulo, do ensino básico, desde a educação infantil até o ensino médio. Amanhã, repito, 15 de outubro, é o dia final para o pagamento da PLR ou abono especial de 18% do salário. Fazem jus a este pagamento os professores e as professoras, no caso também os e as auxiliares de administração escolar, que se encontram em atividade na escola neste mês. Perfeito. Então, todos e todas têm amanhã prazo final para receber 18% da sua remuneração bruta como PLR ou abono especial, sendo professor, professora, auxiliar de administração escolar de escolas privadas de educação básica, da educação infantil até o ensino médio. Perfeito. Professor e professora e auxiliar, caso um de vocês não receba os 18%, procure o seu sindicato, o sindicato da sua base, para buscar o que é teu, né? Já diz o ditado que é do homem o bicho não come. É isso mesmo. Quem, por acaso, é importante eu citar, desculpa interromper, claro, João, quem por acaso não recebeu os 18% tem que ter agregado à sua base salarial 1,5% a partir de março. Então, o reajuste que foi aprovado pelas assembleias foi de 5%. Foi superior à inflação em quase 2%. Porém, a escola que optar por não pagar a PLR tem que acrescentar ao salário, a partir de março, 1,5%. Então, o reajuste de professores, professoras e auxiliares de administração escolar, retroativo a março, terá que ser 6,5%. Perfeito. Professor Celso Napolitano, presidente da FEPESP. A gente faz contato com os sindicatos integrantes, observa os sites, congressos, seminários, e uma questão que tem surgido com bastante frequência nos debates entre as direções e entre os trabalhadores também representados é a questão, digamos, da saúde mental. Ou seja, saúde mental, lato sensu, é agravada por problemas como estresse, excesso de jornada, assédio, esgotamento e hoje o que se chama também de síndrome de burnout. Como é que a FEPESP pensa em, além de fazer os debates, como é que pensa em enfrentar essa questão? Eu pergunto mais,
É possível amanhã ter algum tipo de cobertura, de abrangência dessa temática na convenção coletiva? Sim, João. A FEPESP, os sindicatos integrantes, nós trabalhamos com essa questão já há muito tempo, notadamente após a pandemia, quando foram incorporadas as atividades do professor, outrora atividades presenciais, também aquelas tecnológicas, que nós chamamos de hora tecnológica. Sim. Então, procuramos abordar essa questão na Convenção Coletiva de Trabalho e conseguimos uma cláusula que nos foi concedida em dissídio coletivo, portanto, pelo Tribunal Regional do Trabalho, que remunera o professor ou a professora pela hora tecnológica. De todas essas atividades que foram incorporadas à nossa atividade original, as nossas funções originais, que dizem respeito ao trabalho com o trabalho que nós chamamos de digital, em plataformas, etc. De todas essas questões que você levantou, os principais problemas relacionados à saúde do professor decorrem efetivamente do excesso de trabalho. Então, eu vou lembrar que no dia 13 de março de 2020, todos nós fomos arrancados do nosso ambiente de trabalho escolar e transferidos para a nossa casa. Então, professor e professora, principalmente, tiveram que fazer das suas casas estúdios de transmissão. Muitas vezes sem conhecimento tecnológico para tanto. Na maioria dos casos, usando seus próprios equipamentos e tendo que lidar com as questões também que a pandemia trouxe as dificuldades a todos. Muita gente, além de cuidar dos próprios filhos, tinha que cuidar dos seus entes Sim. queridos, dos seus idosos, etc., e continuar dando aula, porque a escola não parou, em nenhum momento parou. Fizemos esse trabalho. Quando voltamos ao trabalho presencial, aquelas questões que eu vou chamar de digitais foram incorporadas ao trabalho normal. E aí aumentou sobremaneira a carga de trabalho de professores e professoras. Então, o trabalho nas plataformas, onde o atendimento a alunos, a pais, etc., era comum naquele momento, passou a ser também comum depois da volta. E o professor, a professora, ele é exigido até nos seus momentos de folga. Os famosos grupos de WhatsApp, Sim, sim. que não respeitam descanso, que não respeitam sábado, domingo, etc. Então, isso já foi tratado na convenção coletiva, no que se chama de hora tecnológica. Tá. E, inclusive, hoje mesmo tem uma notícia de que a Justiça do Trabalho entregou um trabalho sobre novas regulamentações que falam sobre o trabalho à distância, os famosos home offices da vida. Sim. No caso do professor, nós temos o home office e temos a atividade presencial com um aluno também. Então, isto também está sendo incorporado no geral, porque a maldita, entre aspas, reforma trabalhista ampliou essa questão para o teletrabalho, mas não trouxe uma regulamentação que protegesse o trabalhador dessas questões. Então, isso tem sido tratado na convenção coletiva. E este ano, principalmente, nós também tratamos de um excesso de trabalho que foi levado ao professor pela questão da inclusão. Sim. As escolas particulares são obrigadas, e nós apoiamos isso, aceitar todos os alunos com as suas diversas especificidades, diversas patologias.
Ocorre que essas escolas não se instrumentalizaram para isso, não criaram núcleos de atendimento. Basicamente, transferiram aos professores e às professoras o trabalho com as crianças, os jovens, que têm diversas patologias, que têm diversas especificidades. Nesta convenção coletiva, nós tratamos da remuneração de atividades, provas e trabalhos adaptados para esses alunos. Perfeito. Na verdade, nós não queremos ganhar a mais, nós queremos trabalhar menos. Mas se somos exigidos a trabalhar mais, teremos que ser remunerados por isso. E certamente na próxima negociação nós vamos tratar de outros assuntos que envolvem esse assunto, as questões de excesso de trabalho que produzem os principais danos à saúde mental dos professores e das professoras. Perfeito. Professor Celso, eu acompanhei este ano reuniões desde o Consinde de 20 de janeiro, depois assembleias e reuniões da campanha salarial, né? Que neste presente ano, tratou de temas econômicos. A campanha que se avizinha tratará de assuntos econômicos e do conjunto da convenção coletiva. Agora, quem vai para o mar tem que se preparar na terra, já diz o ditado. E me parece que no dia 9 de novembro haverá aqui o Consinde, que é quando se reúnem as direções numa espécie de congresso para debater a conjuntura e traçar metas para a campanha salarial do ano que vem. E da negociação coletiva, porque aí entram os outros itens que não são econômicos. Então, eu queria saber se está confirmado o Consinde e qual vai ser, digamos, a orientação geral para fazer uma campanha forte no Estado de São Paulo. Então, João, é importante e agradeço a oportunidade que você me dá de falar sobre essa questão. O Consinde, que é o Conselho Sindical, é uma instância federativa, uma instância da federação que, na verdade, é um congresso em miniatura. O congresso da entidade ocorre a cada 4 anos e é um congresso eleitoral. No caso da FEPESP, o congresso dos professores será realizado em 2025. Porém, obrigatoriamente, estatutariamente, a cada 2 anos ou extraordinariamente, como ocorreram nesses últimos anos, nós podemos convocar um congresso, que eu repito, em miniatura, em menores proporções, que é o chamado Conselho Sindical ou Consinde, onde são eleitos nas diversas assembleias dos sindicatos integrantes, proporcionalmente ao número de associados, delegadas e delegados da base para discutirmos assuntos que dizem respeito à categoria, principalmente no caso a preparação para as campanhas salariais. Neste ano de 2024, nós realizamos o Consinde em janeiro e neste mesmo ano agora realizaremos o Consinde em novembro. E por que se antecipou? Então, houve a antecipação do Consinde, na verdade, por uma discussão que, desde o último Consinde e da última campanha salarial, tem sido levado numa outra instância federativa, que é o Conselho de Entidades Sindicais, que é o chamado CONE. Sim. A federação tem uma característica, me parece que é uma das únicas entidades federativas que tem essa instância onde não só a diretoria eleita participa, mas todas as diretorias e as entidades sindicais também participam, deliberando e discutindo vários assuntos do dia a dia, que é o Conselho de Entidades Sindicais, ou o CONES. Nestas discussões, chegamos à conclusão que para este ano
nós deveríamos convocar e nos preparar antes do próximo ano para a campanha salarial, por vários motivos. O principal deles é que todas as categorias que são representadas pelos sindicatos integrantes têm a perspectiva de negociar a renovação das normas coletivas. Sim. Então, professores do SESI e do SENAI, professores e professoras do SESI e SENAI, professores e professoras do SENAC, professores e professoras e auxiliares de administração escolar da educação básica, professores e professoras e auxiliares de administração escolar do ensino superior terão que renovar os acordos coletivos ou convenções coletivas. Em 2024, nós tínhamos garantida a convenção coletiva integral, tanto do ensino superior quanto do SENAC, e 80% da convenção coletiva do ensino básico. Sim. Tivemos só que negociar por completo o SESI. Mas no ano que vem, não. O ano que vem nós temos que renovar toda a convenção coletiva. Temos que garantir todos os direitos, porque a cada negociação é uma luta à garantia dos direitos conquistados, como garantia semestral, plano de saúde, como recesso e férias, férias coletivas, como bolsa de estudos para os filhos ou filhas dos professores, além de renovar essas garantias, porque elas são renováveis, elas não estão inscritas na lei, elas são renováveis ano a ano. Além de renovar, temos que ampliar novas conquistas. Então, é preciso que nós nos preparemos para isso e que nós preparemos os dirigentes sindicais, as dirigentes sindicais, para que depois nós possamos mobilizar as categorias. Perfeito. Por isso que a gente precisa fazer essa discussão a partir de novembro, principalmente para o SESI e SENAI, onde nós iremos discutir com a categoria de uma antecipação, inclusive das negociações. Então, precisamos nos preparar mais, precisamos preparar as categorias e, para isso, temos que fazer essa discussão antecipadamente, agora no mês de novembro, dia 9, que é o Consinde da FEPESP. Perfeito, perfeito. Professor Celso, a gente, por meio de leitura de jornais, vê a economia brasileira está crescendo, mas me parece que o segmento da educação, o segmento privado, está apresentando um crescimento maior, né? Eu vejo suplementos publicados na Folha, grandes colégios dando conta da sua expansão, enfim, há uma ofensiva até publicitária, digamos assim, das grandes corporações de ensino no setor privado. Então, eu queria saber se, da sua parte, você faz a avaliação de que o segmento está em crescimento, se em que medida esse fato ajudará na campanha salarial 2025? Pois bem, João, essa é uma das questões que nós teremos que enfrentar. Estamos enfrentando já há algum tempo no ensino superior, onde as grandes corporações mercantis, com ações negociadas inclusive nas bolsas de valores do exterior, assumiram grande parte das instituições educacionais. Nesses dias mesmo há notícias sobre fusão e incorporação da Edux, que é Estácio, com outros grandes grupos, como a SER, etc., estão se organizando cada vez mais e representando uma grande parte dos mantenedores do ensino superior, o que tem dificultado sobremaneira as negociações, sobretudo em função dos representantes dessas instituições
que estão sentados e participam, estão sentados na mesa de negociações e participam dessas conversas. O interesse dessas pessoas é exclusivamente o lucro. Eu já negociei com mantenedores de famílias tradicionais, de grupos tradicionais, que, lógico, tinham, como sempre, são capitalistas, mesmo as filantrópicas, ditas filantrópicas, confissionais, mas que tinham por trás um interesse educacional, de qualidade de ensino. Essas instituições, o único interesse dos representantes dessas instituições é pelo lucro. E aí a dificuldade da negociação é cada vez maior. Isso está acontecendo agora também no ensino básico. Olha, muitas organizações estão assumindo e negociando e adquirindo instituições de ensino tradicionais e também com o objetivo de lucrar cada vez mais neste segmento aqui do Brasil, que é visto como uma grande fonte de investimento. perfeito. Quando uma grande instituição, a Croton, estava adquirindo várias outras instituições, e hoje ainda ela é uma das maiores empregadoras, um exemplo só, na região do ABC, praticamente quem não trabalha na Croton não trabalha, que é o sistema Anhanguera. As outras instituições, a Metodista está em recuperação judicial, e há outras instituições que são fundações municipais. Para ter uma ideia do monopólio que está sendo exercido em grande parte da educação. Mas o CEO, naquele momento, que hoje é o presidente do conselho da Cogna, que é a holding que está por trás da Croton, é a Anhanguera, dizia, olha, nós temos interesse em investir nas instituições de ensino, porque nós teremos 4 anos de clientes cativos. Sim. Porque basicamente quem entra na universidade sai formado. Okay? Mas é interessante também nós olharmos para a educação básica, porque aí nós teremos 12 anos de cliente cativo, desde a pré-escola até o ensino médio. E é o que estão fazendo. Né? Então, grande parte das instituições agora, desses grandes grupos, fundos de investimentos ou escolas do exterior, grande parte está investindo na educação básica, o que nos trará uma nova relação de trabalho. E para isso, como eu disse, temos que nos preparar e temos que nos organizar. A par disso, nós temos ainda aquelas pequenas escolas de educação básica que funcionam em todo o estado de São Paulo. São 11 mil escolas, João, desde creche até ensino médio. Só no município de São Paulo são perto de 3 mil escolas de educação básica, que também temos que atender a essas diversas realidades de professores que trabalham e professoras que trabalham nesse segmento. Então, é uma dificuldade a mais que está sendo colocada nas nossas negociações. Perfeito. Nós estamos falando com o professor Celso Napolitano, que preside o Simpro São Paulo e também a FEPESP, e tratando, evidentemente, de um assunto extremamente complexo, que é a educação, que é o mercado de trabalho da educação, que são as relações de trabalho no campo da educação privada, e agora com a expansão dos grandes grupos que buscam lucro e escala, né? Como bem disse aqui o professor. Então, eu só quero voltar ao conselho do dia 9, fazendo aqui um rebote aqui no assunto que nós tratamos, para não andar em linha reta. Quer dizer que essa questão do crescimento, da expansão, dessa forma agressiva com que esse segmento, esses grupos atuam no mercado, isso está pautado pelo Consind. Sim, tudo está pautado para o Conselho. É por isso que nós convocamos o Conselho de Entidades Sindicais, depois a diretoria executiva da FEPESP,
deliberou pela convocação do CONCINT, porque é um momento que nós teremos de discussão durante um dia todo com representantes das bases de todos os sindicatos integrantes para organizarmos as negociações e as campanhas salariais do próximo ano, que sempre ocorrem de maneira unificada, é bom a gente lembrar, mediante a coordenação da FEPESP. Perfeito. São Paulo é um dos poucos estados, se não o único estado de todo o país, que tem um texto único de convenção ou acordo coletivo para o estado de São Paulo inteiro, praticamente inteiro. Hoje nós podemos dizer 80% da base de professores e 60% de auxiliares de administração escolar. Por quê? Porque o conjunto de entidades sindicais integrantes da FEPESP é representado na mesa de negociações de maneira unitária e unificada sob a coordenação da federação. Então, é no CONCINT que nós vamos planejar o que vai ocorrer para o ano de 2025. Quero agradecer muitíssimo ao professor Celso Napolitano, com quem nós conversamos aqui, e como professor, bom professor que é, fala com clareza, profundidade e entendimento das complexidades do setor da educação, né, e do mercado, né, privado. E desejando aqui a todos os professores, professoras e auxiliares de administração escolar que tenham êxito nas suas atividades profissionais e, em havendo problemas, o pronto-socorro é o sindicato. Eu agradeço essa oportunidade, João, e eu insisto nesse último recado que você deu. Procurem, professores, professoras e auxiliares, a comunicação com o seu sindicato de base. Lá você vai encontrar as notícias referentes ao que o CONCIND vai deliberar, e também lá você encontra o porto seguro para suas denúncias, para suas reclamações e para suas queixas. Atendam às convocações, às assembleias dos sindicatos, porque são nas assembleias que a pauta de reivindicações ou as diversas pautas de reivindicações serão construídas. Nós, dirigentes sindicais, queremos ouvir sempre as vozes e as sugestões, principalmente as reivindicações de toda a categoria. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito obrigado, até a próxima entrevista.